Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Universo Postales, o podcast do seu fundo de pensão predileto. Eu sou Patrícia Cunegundes e hoje a gente vai falar de um tema que pode não ser tão conhecido pelos participantes, mas que é fundamental para garantir a segurança nos fundos de previdência complementar, que é a atuação da Previc. Você já ouviu falar da Previc? Sabe o que ela faz e como ela impacta diretamente na sua aposentadoria? Pois é, para responder essas e outras perguntas, a gente hoje está com um convidado super especial, o Ricardo Pena, que é o diretor superintendente da Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ricardo, eu queria que, antes de tudo, você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional e do que você faz na Previc. Oi, Patrícia, a todo mundo que nos assiste, um prazer estar aqui, muito obrigado. Bom, sou Ricardo Pena, sou o diretor superintendente da Previc, que é o órgão responsável pela fiscalização. Sou servidor público, já atuo nesse ramo de previdência há mais de 20 anos. Já é a minha segunda passagem na Previc, Ajudei a criar a Previc em 2009, depois fui o primeiro diretor superintendente, depois fui convidado a presidir o primeiro fundo de pensão dos servidores públicos durante 9 anos, o FUNPRESP do Executivo, e em 2022 fui convidado para participar da transição e novamente voltar para a Previc. Sou economista de formação, sou demógrafo também, então já conheço bastante o setor, os problemas, as realidades, as soluções. Então, essa é um pouco a minha trajetória e é uma satisfação estar aqui com vocês aqui nesse momento para a gente falar um pouco de previdência complementar. Legal, então a gente vai começar do começo. O participante lê as matérias no site, ouve a gente falar de Previc para lá, Previc para cá, mas o que é a Previc? E o que ela faz, qual que é o impacto dela na vida do participante? Então, a Previc ela é vinculada ao Estado, o objetivo dela a ação do Estado, além de fazer a política pública de previdência complementar, é também proteger o interesse dos participantes, dos assistidos, dos pensionistas, dos seus dependentes, e fazer a fiscalização e, quando necessário, aplicar o regime sancionador. Então, a Previc é uma autarquia, tem 15 anos já de existência, cujo objetivo é fiscalizar e supervisionar as operações dessas 270 entidades, inclusive o Postales. Então, para isso, a gente organiza a parte de fiscalização direta, quando os auditores da Previc vão dentro da entidade, já que as entidades elas são entidades privadas, que organizam esse regime de capitalização, arrecadam contribuições, fazem a gestão, fazem governança, para o objetivo principal, depois desse período de acumulação, é pagar os benefícios. Então, tem todos os processos de trabalho, a Previc ela fiscaliza, audita, recomenda, determina melhorias nessa gestão. E, para isso, a gente organiza nosso trabalho a partir da supervisão, que a gente pode até detalhar um pouco mais, a partir do licenciamento. Então, todos os atos que constituem o Postales, por exemplo, o regulamento, que é o plano de benefício, o estatuto, que é as regras de governança, os convênios de adesão entre a relação entre a entidade e os patrocinadores e instituidores. Então, isso tudo é previamente autorizado e licenciado pela Previc, porque envolve direitos, expectativas de direito, e a gente não pode permitir que isso seja alterado de forma unilateral, em prejuízo dessas pessoas que acreditaram, e vão continuar acreditando na Previdência Complementar. Então, o papel da Previc é fundamental, é uma política pública, de fiscalizar, porque quando dá errado, o pessoal cobra, olha, por que não fiscalizou, por que não aplicou o regime sancionador? Então, na verdade, é um trabalho até prévio, cujo objetivo é assegurar a rigidez, a estabilidade e o equilíbrio econômico e financeiro desses planos e também da gestão dessas entidades. Não é pouco trabalho, né? Não, é bastante trabalho, A gente precisa organizar, até porque a gente tem dificuldades, tem carências, lacunas, e para isso precisa ter metodologia, organizar as pessoas, treinar as pessoas, ter boa comunicação, para que as pessoas possam entender o nosso trabalho,
que em algum momento é um trabalho difícil, às vezes chato, mas que precisa ser feito, até porque isso é o que vai assegurar o pagamento dos benefícios hoje e no futuro. Ricardo, você falou que são 270, você me corrige aí se tiver uma para mais ou uma para menos, entidades fechadas de previdência complementar que a gente chama de fundo de pensão para facilitar. E elas são classificadas em S1, S2, etc, etc. O Postales, ela está numa classificação S1. Eu queria que você explicasse para o participante o que significa o Postales ser uma entidade S1. Então, essa classificação a gente também não inovou em nada, a gente utilizou as melhores práticas de supervisão, então o Banco Central faz, a SUSEP faz, lá fora agências como a Previc também faz. O objetivo é você organizar a supervisão da Previc a partir do porte, da complexidade e do risco. Então, todo ano a gente reavalia e reclassifica. Então, o caso do Postales, que a gente está falando aqui, o Postales, pela importância, pelo tamanho, pelos problemas, ele foi classificado como S1. S1, então, hoje tem 10 entidades que têm o que a gente chama de supervisão permanente. Então, permanente significa que tem pelo menos 2 fiscais acompanhando todo ano o Postales. Então, tem reuniões, tem pedido de informação, tem determinação, tem recomendação. No final do ano é gerado um relatório de fiscalização, que é previamente discutido com a diretoria, com o conselho deliberativo, com o conselho fiscal, ou seja, com toda a estrutura de governança do Postales, exatamente para apontar, olha, aqui está bom, aqui está ruim, aqui precisa melhorar, aqui, se não fizer nada, vai dar problema. Então, essa ideia de colocar blocos, né, de segmentos é com o objetivo de você tentar tratar diferentes aqueles que são diferentes. Então, o Postales, pelo tamanho, ele não pode ser comparado com uma entidade menor, né, que tem uma menor complexidade, com um menor tamanho. Então, a gente tenta dar uma proporcionalidade na supervisão e na parte normativa, exatamente envolvendo os riscos, né, o porte e a complexidade. Isso facilita o trabalho da supervisão, porque você cria metodologias, cria critérios, cria indicadores, exatamente para minorar os problemas que podem advir dessa gestão. Porque a gente precisa entender que entidade de previdência que trabalha no regime de capitalização financeira sempre vai ter o risco, né? Ele está operando num setor de risco. Eu estou falando de risco do mercado financeiro, risco de taxa de juros, risco de longevidade. Então, nós estamos aqui prometendo pagar benefícios hoje e daqui a 30 anos, mas trabalhando com expectativas, com tábuas atuariais, que podem ou não se confirmar. Então, é um ambiente de risco. E em ambiente de risco, e olha que risco é diferente de incerteza. O risco eu quantifico, né, eu mitigo, eu controlo, eu terceirizo. Então, na verdade, o que se exige é a ciência aplicada na gestão desses planos de benefício. A incerteza você não consegue quantificar. Então, isso também tem que ser administrado e isso é verificado na ação fiscal que a Previc ela usa nesse segmento. Então, o Postales está no segmento S1 exatamente pelo tamanho, pela importância, pelos problemas, né, que a gente sabe que o Postales passou e que a gente espera resolver, está resolvendo e espera resolver para o futuro. Tá. Eu via, perguntar sobre a supervisão permanente, você já facilitou meu trabalho e já falou sobre isso. Então, e você falou um pouco dos problemas do Postales, né? Que houve, enfim, que a gente tem feito um processo muito forte e robusto de mudança de governança para que esses problemas de fato fiquem no passado e que a gente consiga resolver as consequências dele. Uma das questões que foram, uma das ações, né, que foram feitas entre Previc e Postales foi a assinatura de um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Outra sigla também que o participante fica vendo aqui e ali, ouvindo, e talvez não entenda. Eu queria que você explicasse o que significa um TAC assinado entre uma entidade e a Previc e o que o participante tem que acompanhar desse TAC, enfim, o que é um TAC? Então, o TAC é mais um desses instrumentos que a Previc tem
não é só a Previc que utiliza, né? O Banco Central, a CVM, usa lá o que a gente chama de termo de compromisso, que é, além das medidas orientativas, recomendativas, a gente tem medidas disciplinares, né? Que são determinações que a entidade pode ou não cumprir, mas ela vai ter que explicar por que ela não está cumprindo. O TAC é mais um instrumento disciplinar. E o passo seguinte é um instrumento punitivo, né? Então, o instrumento do TAC pressupõe o quê? Uma espécie de um ajuste em alguma conduta que está irregular, que pode ser saneado. Então, é perfeitamente utilizado, não implica assunção de nenhuma culpa ou dolo, pelo contrário. Então, é uma medida que pode ajudar a gestão, ajuda também a própria fiscalização a sanear e corrigir um problema que está acontecendo, às vezes, há muito tempo e que precisa ser saneado para o bem daquele plano, para o bem dos participantes e para o bem da entidade. Então, a Previc estimula esse mecanismo, é um mecanismo hoje moderno, né, que se utiliza aí no âmbito da Previdência, em outros segmentos econômicos, sociais, até da administração pública, exatamente para você configurar e confirmar ou convolar alguma irregularidade que está acontecendo e sanear para frente. Então, o Postales, acho que há 2 ou 3 anos, firmou esse TAC, ele foi aditivado, em que se tinha lá um cronograma de execução, né, que era adotar um plano de equacionamento, criar um plano novo, comunicar aos participantes. Então, tem várias etapas que envolvem a consecução desse TAC, e que é, inclusive, negociado com a própria Previc. Então, existe lá na Previc que a gente chama de comissão do TAC, em que se propõe uma minuta, se ajusta o termo, ele é também validado na Procuradoria e depois a diretoria colegiada da Previc assina junto com a governança da entidade, no caso aqui do Postales. Então, para o participante, ele tem que acompanhar, ele é bom ele acompanhar, porque é um instrumento, inclusive, que vai dando conformidade à gestão. Olha, a gestão do Postales, o presidente, os diretores, os conselheiros, estão acompanhando, estão se responsabilizando pela execução daquele TAC, e isso vai melhorar a performance do próprio fundo de pensão. Então, é altamente recomendável, a gente, inclusive, utiliza em outras entidades também, não é só o Postales. Tá. É importante deixar claro, né, que é um instrumento que a gente até incentiva. Porque se não fizer o TAC, Patrícia, vai ser aplicado um regime sancionador. Então, é multa, inabilitação, suspensão, que é um regime mais severo, né? E podendo chegar até a liquidação, intervenção. Então, é um estágio que a gente gosta de utilizar exatamente para sanear e corrigir as condutas que naquele momento podem estar irregulares. Então, a gente falou aqui que o Postales passou por problemas do passado, e os problemas, na verdade, eles podem nos ajudar a melhorar a nossa gestão. A gente tem que aprender com os problemas e com os erros, né? Então, o esforço que o Postales tem feito no sentido de reputacional, de credibilidade, né, esforço de gestão, são dolorosos, são difíceis, mas isso significa o quê? A continuidade do Postales, a confiança e a credibilidade que as pessoas vão ter no Postales hoje e no futuro. Significa que a gente vai cumprir o contrato que a gente assinou com o participante quando ele entrou no plano, de que ele vai receber a aposentadoria dele lá na frente, é isso? É isso, e o TAC é um instrumento que reforça essa compreensão e esse pacto que foi firmado com as pessoas que hoje são participantes ativos ou já aposentados e pensionistas no Postales. Tá. A gente está encaminhando para o fim e eu tenho uma pergunta de uma participante, a Adriana. Ela quer saber em quais situações ela pode procurar a ouvidoria da Previc. Então, a ouvidoria da Previc é um instrumento aberto para todo mundo, né? Especialmente para aqueles participantes das 270 entidades. Nós temos 270 entidades, 1.200 planos, 4.200 patrocinadores, sob gestão de 1,3 trilhões de reais, 8 milhões de pessoas. Então, a nossa ouvidoria está aberta para todo mundo, para fazer reclamação, denúncia, elogio. Então, a Adriana, ela pode procurar a ouvidoria da Previc, mas é recomendável primeiro que ela procure a própria ouvidoria
ou a área de atendimento do Postales. Porque o primeiro atendimento deve ser feito lá na entidade, onde está a realidade, está o cadastro, está o benefício, enfim, está a conta individual, se for conta individual desse plano de previdência. Mas se ela também quiser procurar a Previc para ajudar, para acolher qualquer manifestação que ela esteja, a Previc está aberta. Hoje, a gente tem investido muito na escuta ativa, né, do que os participantes oferecem, até porque isso para nós é importante, porque é um instrumento de controle também social. Claro. Então, assim, não é só a eleição, a representação, mas também a participação direta dos participantes. Para mim, é um indicativo ótimo, porque significa que ele está atento, ele está acompanhando, ele não fica passivo esperando o que vai acontecer daqui a 30 anos, ele já está tomando conta da previdência dele hoje. Então, a ouvidoria hoje é um instrumento moderno que ajuda o gestor, né? Muitos enxergam assim, já vem mais problema. Eu adoro o problema, porque o problema, na verdade, me diz se está bom, se está ruim, e isso, eu acho que o gestor atento e diligente, ele gosta desse tipo de manifestação. Então, você tem que realmente enfrentar os problemas, as situações e tentar melhorar. Então, ouvir as pessoas, ouvir a Adriana e ouvir qualquer participante é o papel que a Previc está fazendo, gosta de fazer e vai permanecer fazendo e melhorando. Então, para nós é uma satisfação, inclusive essa pergunta, porque nos dá a oportunidade de dizer o que a gente espera do atendimento, da ouvidoria. Eu, inclusive, tenho falado há 2 anos que as entidades precisam melhorar a comunicação, melhorar o atendimento. Se não tiver ouvidoria, fazer um esforço para melhorar o atendimento, nível 1, nível 2, enfim. E assim, não é só... E também prestar atenção no perfil dos participantes, né? Então, nós temos várias gerações de pessoas Sim. que estão em previdência, que gostam da mídia social, que outros gostam da presença, né? Do atendimento presencial, olho no olho. Então, as entidades precisam estar atentas a esse tipo de multicanais de atendimento às demandas que os participantes têm. E é muito poderoso, eu acho que empodera o participante e traz elementos aí que pode ajudar a gestão e a governança da entidade. Perfeito. Ricardo, para a gente concluir, já que a gente fala tanto do participante, e de fato o participante é a razão de existir do sistema, né, de previdência complementar, queria que você deixasse uma mensagem para o participante e para o assistido do Postales. Então, eu acho que o participante, né, e o assistido Postales passou por problemas recentes, sofre, né, na pele, lá no orçamento mensal, a cobrança da contribuição extraordinária. A gestão do Postales, junto com a atuação da Previc, tem feito o esforço para melhorar, sobretudo, os problemas de déficit, né, que aconteceram. Né, foi feito mudanças recentes no regulamento, foi feito um contrato de dívida com a empresa, né, empresa patrocinadora, exatamente para tentar resolver e endereçar esses problemas. Então, a mensagem principal é que continue acreditando no Postales, continue cobrando, né, lá do Camilo, presidente da diretoria, do conselho fiscal, da própria estrutura, né, de atendimento que o Postales tem, e seja diligente, né, até porque hoje você tem perfil diferente dos participantes e dos assistidos, né? Não é aquele modelo antigo do plano BD, hoje você tem o plano CV, que é de contribuição variável, de contribuição definida, que tem a conta individual, em que ele pode acompanhar, mudar o perfil. Então, a mensagem principal é essa, né? Primeiro, de acreditar, segundo, de cobrar, né? E ficar atento ao que está acontecendo no Postales, porque isso é bom para a sua vida, para a sua previdência, e é bom para o Postales também. É essa energia que eu acho que a gente precisa trazer para o nosso setor, né? Acreditar no setor, até porque o Brasil está passando por mudanças demográficas importantes e a previdência capitalizada é uma solução para proteger as pessoas e para ajudar a desenvolver o país, gerando emprego, gerando renda. Então, a mensagem que eu trago aqui é uma mensagem positiva, né? Da nossa realidade social e previdenciária, que eu acho que o Postales está inserido. Ricardo, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é super apertada, você conseguiu achar uma brechinha aí, e eu agradeço demais pelos esclarecimentos, pelo papo e pelo recado tão poderoso que você passou para os participantes.
Bom, e para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. Não esquece de compartilhar esse episódio e os anteriores com todos os seus amigos, participantes, assistidos, porque a informação também é proteção. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente pelo podcast@postalhos.org.br.